Olá, segundo ano! Tudo bem? Tudo certo? Hoje nós estudaremos a disciplina de ciências. Na aula passada nós falamos sobre uma estrela, o Sol. E hoje nós continuaremos falando sobre esse assunto. Só que hoje nós falaremos em específico de um teatro de sombras. Nós vamos saber como surgiu, por que surgiu esse teatro que é diferente. Então, para que exista sombra, você deve se recordar. A gente precisa de luz e a gente precisa de um objeto, opaco para que de fato ocorra as sombras. Então, agora a gente vai fazer a leitura do texto introdutório que está lá na página 170. Então, você pode pegar a sua apostila e nós vamos ler juntos, tá bom? Conhecendo um teatro de sombras. Nos módulos anteriores, você viu que para formar uma sombra é preciso uma fonte de luz e um objeto para bloquear a luz e uma superfície na qual a sombra se projeta. Os exemplos da página anterior mostram, portanto, vários modos de produzir sombras. O ser humano é fascinado pelas sombras e ao longo da história tem produzido sombras para criar emoção e arte. Um exemplo disso é o teatro de sombras. Observe com os seus colegas. O que você sabe sobre teatro de sombras? Você já assistiu alguma vez um teatro só de sombras? Sim ou não? Para aí, pensa e tenta se recordar. Eu vou ser sincero, eu nunca vi um teatro com sombras, exceto na internet, Tem vídeos na internet que mostram como funciona, mas assim, ao vivo eu nunca vi. Então, a gente percebe na imagem da página 170 que existem o quê? Existe um músico, que toca instrumentos durante a apresentação, então é um cara que cuida da parte sonora, da parte musical. Existe também, entre os manipuladores e a tela fica uma fonte de luz, então bem no centro vai existir uma fonte de luz. Existem bonecos que contam a história e existem pessoas que são os manipuladores de bonecos. Na internet, se você for pesquisar, você vai encontrar teatros com sombras que têm falas e teatros com sombras que não têm falas. Existe só uma música de fundo e aí você observa o movimento das sombras e você vai observando o que vai acontecendo ao longo dessa história. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe por que surgiu o teatro de sombras? Não é mais fácil fazer um teatro normal? Um teatro com atrizes e atores? Por que será que foi criado um teatro de sombras? Esse texto da página 171, ele vai nos contar como surgiu e por quê. Vamos ler? Acompanhe a leitura a seguir, uma legenda sobre a origem do teatro de sombras. A origem do teatro de sombras. Diz a antiga lenda chinesa que no ano de 121, o imperador Vichy, dinastia Han, muito triste com a morte de sua bailarina, que amava, exigiu que o mago da corte trouxesse de volta do reino das sombras o que ele faria decapitá-lo. Então, olha só que coisa terrível. O mago da corte, com medo, usou a imaginação e confeccionou uma silhueta de bailarina usando uma bacia, pele de peixe. Depois mandou armar no jardim do palácio uma cortina branca, de modo que ficasse contra a luz do sol, deixando transparecer a luz. No dia marcado para a apresentação, toda a corte e o imperador se reuniram no suntuoso jardim do palácio. Ao som de uma flauta, o mago fez surgir a sombra delicada de uma bailarina, movimentando com graça e suavidade
Nascia assim o teatro de sombras. Então, olha só, o teatro de sombra, ele surgiu por conta de um quê, gente? De um imperador, né? No ano de 121, porque ele tinha uma bailarina que ia no palácio e dançava para ele, fazia apresentações, e era uma coisa que alegrava muito ele. E quando ela morreu, ele ficou muito bravo. Olha só, talvez ele ficou triste também, mas ele ficou muito bravo e ele falou pro mago que trabalhava para ele na corte, falou: olha, quero que você se vire, encontre um jeito de me alegrar com o teatro. Eu preciso de volta. Então o mago criou uma bailarina e aí ele fez uma apresentação para o imperador. E aí ele utilizou, né, algumas coisas que foram citadas no texto. E aí ele colocou um pano, colocou uma luz de fundo, e aí o movimento ele propôs mais ou menos igual a bailarina fazia para o imperador. Então foi aí que surgiu. Então ele conseguiu continuar vivo, que bom, né? Então essa é a história de como surgiu. Agora, vai comigo lá para a página 172, tem um desafio para você. Olha só, a imaginação e as sombras. Além do teatro tradicional de sombras, feito com bonecos delicados e transparentes, também há outras versões modernas. Às vezes são usados bonecos escuros que mostram bem o contorno da figura. Em outros casos, as sombras formadas pelo corpo dos atores se movimentam diante da luz. Então, olha só, nós temos duas imagens ali que mostram, né, como funciona, né, um teatro de sombras. Então, primeiro a gente tem com bonecos, né, opacos, com bonequinhos que a gente pode fazer, né, com madeira, com também caixas de papelão, enfim, aquela madeira bem fininha, não me recordo o nome agora, já eu lembro. Então, a gente pode fazer com esse tipo de instrumento, como também existem teatros de sombra com pessoas hoje, então isso tem uma dimensão diferente. Mas o desafio começa agora. Olha o que você terá que fazer e me mandar um vídeo bem legal. Eu quero ver, né, a sua capacidade artística e vai ser muito divertido porque você vai conseguir envolver as pessoas da sua família nessa atividade. Então, mãos na massa. Agora você formará um grupo, né, com a sua família. E aí para que você realize essa atividade, você vai precisar dos seguintes materiais: uma caixa de papelão, papel cartão preto, cartolina colorida, uma folha de papel manteiga ou papel seda branco, palito de churrasco, tesoura, né, com uma ponta arredondada para que você não se machuque, fita crepe ou fita adesiva, lápis, borracha e uma luminária ou uma lanterna. E aí, na página 173, você vai ter os passos para que você construa, né, uma caixa aonde você fará um teatro de sombras. Então, olha lá, procedimento: siga as orientações do professor para a montagem do teatro de sombras. Veja a ilustração de alguns passos. Então, aí você tem um passo a passo que você pode acompanhar para que você confeccione. Se você quiser pesquisar na internet algumas outras ideias, você pode. Eu quero que você use a sua criatividade. Não quero que fique exatamente igual a essa, porque você é uma pessoa única. Então, o seu teatro de sombras com uma caixa vai ser único, com certeza. Então, eu aguardo o seu vídeo no meu WhatsApp, tá bom? E aí, você pode escolher uma história que você gosta muito e confeccionar, né, os personagens. Você pode fazer eles num papel e depois colocar numa caixa de papelão ou em outro objeto que seja opaco e aí faz um vídeo bem bacana e manda para a professora. Se você quiser colocar falas, você pode, pessoas contando história, você pode. Se você quiser colocar só uma musiquinha de fundo, você pode. Se você quiser também organizar só com o movimento das sombras, também pode, tá bom? Então use a sua criatividade e eu estou ansiosa para ver a sua história de sombras. Um beijo! Eu vou deixar também um link para você ver alguns videozinhos, tá bom? Até a próxima!